Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Para você que está nos ouvindo, se você ouvir aí uns gritos de galo, de galinha, de passarinho, é para ver que nós, na nossa pequenez, nós estamos transmitindo o desejo de Jesus. É o desejo de Deus que este livro, e também o livro do céu, e o livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, e muitos vários outros livros de místicas que Jesus trouxe, a gente vem com muita paciência ler e passar para vocês tudo que Jesus vem trazer ao nosso coração. Tudo que ele nos pede, a gente transmite. A gente vai lá e lê com toda a humildade, com toda a pequenez que nós temos da nossa vida, a gente vem trazer para vocês. Então, se tiver algum erro, peço perdão, mas nós estamos nesta caminhada para conhecer Jesus. Este é o nosso maior objetivo: conhecer o reino de Deus, conhecer o desejo de Deus, o que Deus deseja para cada um de nós. Então, nós vamos dar início aqui ao capítulo 47 do Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. O encontro com João e Tiago. João de Zebedeu é o puro entre os discípulos. 25 de fevereiro de 1944. Vejo Jesus que caminha ao longo da faixa verde que costeia o Jordão. Ele voltou mais ou menos ao mesmo lugar que viu o seu batismo. É perto do Val do Jordão, que parece ser muito conhecido e frequentado como meio de passar-se à outra margem, na direção da Pérea. Mas o lugar, antes tão povoado, agora parece quase deserto. Só algum viajante a pé ou montado em jumentos ou cavalos é que o percorre. Jesus parece nem perceber isso. Ele prossegue por sua estrada, subindo novamente para o norte, como que absorto em seus pensamentos. Ao chegar à altura do val, encontra-se com um grupo de homens de diversas idades, que discutem animadamente entre si, separando-se depois, uma parte para o sul e outra parte para o norte. Entre aqueles que se dirigem ao norte, vejo João e Tiago. João é o primeiro a avistar Jesus, mostrando-o ao irmão e aos companheiros. Falam eles ainda um pouco entre si e depois João se põe a caminhar rapidamente para alcançar Jesus. Tiago o segue mais devagar. Os outros não se interessam, continuando a caminhar lentamente e discutindo. Quando João chega perto de Jesus, às suas costas, a distância de uns 2 ou 3 metros, grita:
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Jesus se vira e olha para ele. Os dois estão a poucos passos um do outro. Eles se observam. Jesus com o seu aspecto sério e indagador, João com seus olhos puros e risonhos, no belo rosto tão juvenil que parece feminino. Podem-se lhe dar uns 20 anos, e sobre a face rosada não tem ainda mais do que alguns poucos pelos loiros, como uma veladura dourada. A quem estás procurando? Pergunta Jesus. A ti, mestre. Como sabes que eu sou teu mestre? Foi o Batista que me disse. E por que me chamas Cordeiro? Porque eu ouvi chamar-te assim, um dia em que ias passando, há pouco mais de um mês. Que queres de mim? Que nos digas palavras de vida eterna e nos consoles. Quem és tu? João de Zebedeu, sou eu, e este é Tiago, meu irmão. Somos da Galileia, somos pescadores, mas somos também discípulos de João. Ele nos dizia palavras de vida, nós o escutávamos, porque queríamos seguir a Deus e, com penitência, merecer o seu perdão, preparando os caminhos do coração para a vinda do Messias. Tu és o Messias, João o disse, porque viu o sinal da pomba pousar sobre ti. Disse-nos também, és o Cordeiro de Deus. Eu, então, digo a ti, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dá-nos a paz, porque não temos mais a quem nos guie, e nossa alma está turbada. Onde está João? Herodes o pôs na prisão, em Maqueronte. Os mais fiéis entre os seus discípulos tentaram libertá-lo, mas não é possível. Nós estamos voltando de lá. Deixa-nos ir contigo, mestre. Mostra-nos onde que é que moras. Vinde, mas sabeis o que estás pedindo? Quem me segue deverá deixar tudo, sua casa, seus parentes, seu modo de pensar e até a vida. Eu vos fareis meus discípulos e meus amigos, se quiserdes. Mas eu não tenho riquezas, nem privilégios. Sou pobre, e o serei ainda mais, até o ponto de não ter nem onde encostar a cabeça. Serei perseguido pelos lobos, mais do que uma ovelha perdida. Minha doutrina é ainda mais severa do que a de João, porque proíbe também o ressentimento. Ela dirige-se não tanto ao exterior, quanto ao espírito. Tereis que renascer, se queres ser meus. Quereis fazer assim? Sim, mestre, só tu tens palavras que nos dão luz. Elas descem e onde havia trevas e desolação, pois estávamos sem guia, derramam a claridade do sol. Vinde então e vamos. Eu vos irei ensinando pelo caminho. Jesus diz: o grupo dos que me haviam encontrado era numeroso, mas só um me reconheceu, aquele que tinha a alma, o pensamento e a carne limpos de toda luxúria. Insisto no valor da pureza. A castidade é sempre fonte de lucidez de pensamento. A virgindade também purifica, conservando a sensibilidade intelectiva e afetiva, aperfeiçoando-a, o que só pode ser experimentado por quem é virgem. Pode-se ser virgem de muitos modos, de modo forçado, especialmente as mulheres, quando não foram escolhidas para o casamento. Assim devia ser também com os homens, mas não é assim. E isso é mal, porque de uma juventude precocemente conspurcada pela libidinagem, não poderá sair nada mais do que um chefe de família doente em seus sentimentos, e muitas vezes também em seu corpo. Há uma virgindade desejada, ou seja, aquela dos que se consagram ao Senhor num impulso de vontade, pela bela virgindade, sacrifício agradável a Deus, mas nem todos sabem permanecer naquele candor do lírio que está firme em seu pedúnculo, estendido ao céu, sem conhecer a lama do chão,
aberto somente ao beijo do sol de Deus e de seus orvalhos. Muitos permanecem fiéis, materialmente, ao voto feito, mas infiéis em seu pensamento, que lamenta e deseja aquilo que eles santificaram. Estes são virgens só pela metade. Se a carne está intacta, o coração não está. Seu coração fermenta, ferve, exala fumaças de uma sensualidade, tanto mais refinada e reprovada, quanto mais ela foi sendo criada por um pensamento que acaricia, alimenta e aumenta continuamente imagens de satisfações ilícitas, até para quem está livre, e quanto mais para quem está consagrado por votos de Deus. Aparece então a hipocrisia do voto. Em aparência, ele existe, mas de fato, em substância, não. E em verdade eu vos digo que entre quem vem a mim, com o seu lírio despedaçado pela imposição de um tirano, e quem vem com o seu lírio não materialmente despedaçado, mas coberto pela baba, pelo transbordamento de uma sensualidade acariciada e cultivada, para poder encher com ela as horas de solidão. Eu chamo de virgem ao primeiro, e de não virgem ao segundo. Ao primeiro, dou coroa de virgem e uma dupla coroa de martírio, uma pele, uma pela carne ferida e outra pela coragem, pelo coração ferido por uma mutilação não desejada. O valor da pureza é tal, como viste, Satanás se preocupa, em primeiro lugar, em convencer-me a que me entregue à impureza. Ele sabe bem que a culpa da sensualidade desmantela a alma e a torna presa fácil das outras culpas. Todo o trabalho de Satanás se concentrou neste ponto capital para me vencer. O pão, a fome, são as formas materiais que simbolizam o apetite, os apetites de que Satanás procura tirar proveito para os seus fins. Bem, bem outro era o alimento que ele me oferecia, para fazer-me cair como um bêbado aos seus pés. Depois teria vindo a gula, o dinheiro, o poder, a idolatria, a blasfêmia, a injuriação, a bajulação da lei divina. Mas o primeiro passo para conquistar-me era esse, o mesmo que usou para ferir Adão. O mundo escarnece dos puros, os culpados de lascívia os golpeiam. João Batista é uma vítima da luxúria de dois obscenos. Mas, se o mundo tem ainda um pouco de luz, isto se deve aos puros que ainda há no mundo. São esses os servos de Deus, que sabem compreender a Deus e repetir as palavras dele. Eu disse: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Mesmo desde esta terra, eles cujo pensamento não é perturbado pela fumaça da sensualidade, é que veem a Deus e o ouvem, o seguem e o indicam aos outros. João, filho de Zebedeu, é um puro, é o mais puro dos meus discípulos. Que alma de flor, em um corpo de anjo. Ele me chama com as palavras do seu primeiro mestre e me pede que lhe dê paz. Mas a paz ele a tem em si mesmo, pela sua vida pura. Eu o amei por esta sua pureza, a qual eu confiei os ensinamentos, os segredos e a criatura mais querida que eu tinha. Ele foi o primeiro discípulo que me teve amor desde o primeiro instante em que me viu. Sua alma estava intimamente unida com a minha, desde o dia em que ele me tinha visto passar ao longo do Jordão e me tinha visto apontado pelo Batista. Mesmo que ele não me tivesse encontrado depois, na minha volta do deserto, me teria procurado tanto até conseguir encontrar-me. Porque quem é puro é humilde e desejoso de instruir-se na ciência de Deus e vai como a água que vai ao mar. Aqueles que ele reconhece serem mestres na doutrina celeste. Jesus ainda diz: eu não quis que tu falasses sobre a tentação de sensualidade do teu Jesus, mesmo que a tua voz interior te fez entender o motivo de Satanás para atrair-me à sensualidade. Eu preferi falar disso. E não pensais além. Era necessário falar. Agora vai avante.
Deixa a flor de Satanás sobre suas areias. Vem atrás de Jesus, como João. Caminharás entre os espinhos, mas encontrarás como rosas as gotas de sangue de quem as derramou por ti para vencer a carne, também em ti. Antecipa uma observação. Diz João em seu evangelho, falando do encontro comigo. E no dia seguinte, parece com isso que o Batista me tivesse mostrado no dia seguinte ao Batista, e que, logo, João e Tiago me seguiram. Mas isso contrasta tudo o que disseram os outros evangelistas a respeito dos 40 dias passados no deserto. Mas deveis ler assim. Tendo já acontecido a prisão de João, um dia depois, os 2 discípulos de João Batista, os quais eles me havia mostrado, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. Ao me verem de novo, chamaram e me seguiram, depois da minha volta ao deserto. Juntos voltaram às margens do lago da Galileia, onde eu tinha ido refugiar-me para de lá iniciar a minha evangelização. Os dois falaram de mim aos outros pescadores, dois de terem estado comigo por todo o caminho e por um dia inteiro na casa hospitaleira de um amigo da parentela de minha casa. Mas a iniciativa foi de João, cuja alma, a vontade de penitência e a sua pureza tinha tornado tão limpa que era uma verdadeira obra-prima de limpidez, sobre o qual a verdade se refletia nitidamente, dando-lhe também a santa audácia dos puros e dos generosos, que não temem andar em avante. Onde está Deus? Onde está a verdade, a doutrina, o caminho de Deus? Quando eu o amei por essa simples, quanto eu o amei por essa simples e heróica característica. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.